Olá pessoal, hoje a gente vai fazer um bate-papo no tema de especialidades, né? E para isso eu escolhi o tema urologia. A gente sabe, né, que o TSA ele está voltado para a formação de melhores anestesistas e esse tema de urologia ele é um tema que consegue abordar muitos assuntos. Muitas vezes a gente nem dá a devida atenção a ele, né? Mas como eu vou mostrar ao longo do nosso bate-papo, a gente consegue desmembrar, né, esse tema em vários itens, né, que a gente precisa para uma boa prática da anestesia, né? E por causa disso ele tem sido um tema muito cobrado em provas, tá? Quem tiver aí paciência, eu coloquei também um assunto bônus no final do nosso bate-papo, tá bom? Também relacionado à urologia. E então vamos começar. Eu escolhi a anestesia para ressecção transuretral de próstata, tá? Como eu disse, e vocês vão perceber agora, ele é um assunto que apresenta um desmembramento muito grande de, de itens, tá? E quais são esses itens, né? A gente passa desde qual o planejamento anestésico, né? A gente pode fazer anestesia geral ou a anestesia do neuroeixo. A gente tem que saber, né, quais as peculiaridades da litotomia, do posicionamento desse paciente e também sobre o Trendelenburg, né, que é colocado esse paciente durante a cirurgia. A gente tem que saber um pouquinho das soluções de irrigação que são utilizadas, porque elas vão gerar uma síndrome, né, que é a síndrome da ressecção transuretral prostática, que causa um distúrbio hidroeletrolítico que vocês vão ver. Além disso, tem as complicações feitas pelo cirurgião, né, que uma, ela pode ser intraperitoneal, né, uma perfuração intraperitoneal realizada ou uma perfuração extraperitoneal realizada pelo cirurgião. Um pouquinho a gente vai discutir sobre o uso, né, de antifibrinolítico. Será que é necessário essas medicações, o Transamin, né, nesse tipo de abordagens de anestésica, cirúrgica? E por fim, eu vou discutir um pouco das causas de hipotensão, né? Então, é um tema bem vasto e muitas vezes a gente não dá atenção a todos esses itens. Começando, né, qual anestesia então a gente deve realizar? A gente faz anestesia do neuroeixo, né, ou a gente opta por uma anestesia geral? Em relação à mortalidade e à morbidade, né, foram feitos estudos comparativos e não houve diferença entre essas duas anestesias, né? O que a gente sabe é que a anestesia, né, caso a gente opte pela anestesia do neuroeixo, né, ela tem alguns benefícios, né? Ela diminui a chance de TVP, de TEP, ela diminui a chance de sangramento, porque ela diminui a pressão venosa, né, por aumentar a complacência das veias. Então, ela também diminui o ilho paralítico, ela diminui a necessidade, né, de a gente lançar a mão de opioides pós-operatórios, né? Ela diminui a algesia pós-operatória. Só que a gente tem que saber que não pode ser uma anestesia no neuroeixo que pegue níveis sem restrição. A gente precisa de uma analgesia até por volta do nível de T10, tá? Então, por volta ali da cicatriz umbilical. Isso porque, né, como eu vou falar daqui a pouco, essa cirurgia ela tá sujeita a uma perfuração, né, pelo ato cirúrgico, né, um acidente cirúrgico intraperitoneal ou extraperitoneal, né, uma perfuração ali
acima, uma perfuração realizada, né, intraperitoneal, ela vai gerar uma dor característica, e se a raquianestesia, né, tiver um nível acima de T10, T9, T8, o paciente não vai sentir dor, seja no abdômen, seja inguinal, ele não vai sentir a dor característica, e isso vai ser difícil para que a gente tenha o diagnóstico antecipado desse acidente, né? Ao mesmo tempo, a anestesia do neuroeixo, ela tem um benefício de a gente consegue manter a consciência, né, desse paciente. Daqui a pouco eu vou mostrar sobre a síndrome da ressecção transuretal prostática, e ela diminui, né, o nível de consciência do paciente, ele fica com a pressão intracraniana, né, alterada, e isso gera alteração um rebaixamento do nível de consciência, que é uma alteração do exame físico que a gente não consegue perceber na anestesia geral, né? A gente perde um pouco. Então, a gente pode optar por uma ou por outra, sabendo o que cada uma dessas anestesias vai gerar para a gente de prejuízos, né, ou de benefícios, tá bom? Em relação ao posicionamento, né, a gente tem a litotomia, que é essa elevação das pernas, né, e o Trendelenburg. Passando um pouquinho, né, pela litotomia, a elevação ela não pode ser abrupta, né, das pernas. Isso porque uma elevação abrupta das pernas pode desencadear aquele reflexo que a gente sabe de Bainbridge, e devido ao estiramento, né, dos átrios, o aumento do retorno venoso abruptamente, tá? E com isso a gente vai ter uma taquicardia, né, aumento da pressão, assim que acaba a cirurgia, a gente não pode ter um rebaixamento abrupto dessas pernas, porque a gente vai estar sujeito ao reflexo de Bessel-Gerisch, que o paciente vai acabar apresentando, né, devido a uma diminuição abrupta do retorno venoso, né, já que o sangue ele vai para as pernas, uma bradicardia, tá? Além disso, cuidado com os braços, esses braços não podem estar muito abertos, já que pode haver uma lesão do nervo ulnar ou do nervo mediano, então a gente tem que ter cuidado com tudo isso. E no caso dos membros inferiores, dos nervos dos membros inferiores, a gente pode ter uma lesão do nervo fibular comum, né, que ele pode estar em contato ali direto com o metal, né, para que a perna seja erguida. A gente pode ter um estiramento do nervo obturatório, do nervo ciático, e tudo isso trazer um prejuízo para o paciente, né, a curto ou a longo prazo. Em relação ao Trendelenburg, né, a gente vai colocar esse paciente e existem riscos, né? No caso de um paciente obeso, a capacidade residual funcional diminui muito com esse posicionamento, né? No caso de um paciente cardiopata, o aumento do retorno venoso, né? Será que esse paciente ele vai conseguir toda essa sobrecarga nesse coração, né, que já tem alguma falha? Esse posicionamento também aumenta a pressão intracraniana, né? Ele aumenta a PVC, aumenta a pressão de oclusão da artéria pulmonar. Então a gente tem que estar ciente, né, dessas alterações, né, orgânicas que esse posicionamento traz para a gente. E o Trendelenburg ele pode gerar até uma embolia aérea, né? Já que o procedimento ele está sendo realizado numa região, né, acima do átrio direito, né, e devido a uma dilatação venosa pode haver entrada de ar, né, durante essa manipulação cirúrgica, tá? A gente tem que estar ciente, muito ciente disso. Em relação às soluções utilizadas, esse é o grande problema, é a hipoosmolaridade dessas soluções, né? A gente sabe
que nesse gráfico ele apresenta para a gente, né, a solução de glicina, sorbitol, né, manitol. A água nem está aí discriminada porque é o pior, né, é a que maior gera o risco de síndrome da ressecção transuretral de próstata, né, que eu vou explicar logo mais. E essa hiposmolaridade dessas soluções vai fazer com que o líquido presente, né, no intravascular, ele vá para dentro das células, né, que vai ser uma pressão osmótica maior, né, já que o líquido, o que vai ser absorvido, né, para dentro dos vasos vai estar numa concentração de solutos menor do que o que está dentro das células, né? Então, vai puxar a água para dentro das células, gerando um edema cerebral, né? Pode causar hemólises, pode causar uma insuficiência renal, tudo isso eu vou explicar daqui a pouco, né? E é a partir desse edema cerebral que vai haver a alteração do nível de consciência, que eu expliquei anteriormente, que a anestesia geral vai camuflar, caso a gente opte por ela, essa clínica do paciente, né? Então, começando aí, a glicina, o sorbitol, o manitol, eles têm menos chances de levar essa síndrome da ressecção transuretral de próstata, né, do que a água, por exemplo, né? Mas a glicina, ela apresenta algumas nuances que a gente tem que saber. Ela está muito relacionada a uma perda visual transitória, que acontece entre 8 a 48 horas, né, depois da absorção desse líquido. Ela também está relacionada à hiperamonemia e também à hiperoxalúria. Então, as soluções de glicina elas apresentam um comprometimento da função renal, tá? Em relação ao sorbitol, tem aí também a osmolaridade dele, um efeito ruim, né, um efeito colateral dele é a hiperglicemia e também a diurese osmótica que ele vai provocar, assim como o manitol, ele apresenta diurese osmótica e também ele expande o intravascular, né, como a gente já sabe. Em relação também a esses líquidos utilizados, eles vão gerar hipotermia, né? Acredita-se um rebaixamento de 1 grau Celsius por hora, né? Isso devido a uma temperatura da sala cirúrgica, né? Que vai acabar tornando o líquido de irrigação também mais frio e isso promovendo uma absorção de água fria, de líquido frio pelo organismo, né? E aí, agora a nossa síndrome, que é a intoxicação hídrica, que é a síndrome da ressecção transuretral de próstata. Acredita-se que seja absorvido de 10 a 30 ml por minuto, né, durante essas irrigações, e isso em 2 horas chegariam 6 litros de absorção, né, de líquido, e é por isso que o paciente ele vai apresentar, né, um distúrbio hidroeletrolítico, ele vai apresentar, além disso, o edema, como eu disse, o edema cerebral, a hemólise, né, a insuficiência renal, e esse distúrbio hidroeletrolítico é uma hiponatremia hipotônica normovolêmica, né? Só que diferente da normovolêmica lá do hipotireoidismo, da insuficiência adrenal, da síndrome da secreção inapropriada, né, do ADH, vai ter uma diurese hipotônica, né? Isso porque nesses indivíduos não vai ter aquela produção de ADH, então a diurese ela fica hipotônica, tá bom? E a gente tem que estar ciente do tratamento dessa síndrome, né? Que visa, a gente tem que primeiro identificar, né? Que seria com rebaixamento da consciência,
um choque, né, que esse indivíduo vai apresentar ali pela nossa monitorização, né, uma hipotensão, né, de difícil controle, tá? Toda essa clínica, né, de hipotensão, essa taquicardia, essa descompensação, né, hemodinâmica do indivíduo, que vai também ser observado uma descompensação neurológica, né, vai levar a gente a uma hipótese. E a gente precisa avisar o cirurgião para que seja interrompido é, esse procedimento, né, essa irrigação que é realizada durante o procedimento de ressecção transuretral. Essa irrigação que é realizada por dentro da uretra que chega na próstata, tá? Então, esse procedimento ele precisa ser interrompido, a gente precisa estar ciente do suporte hemodinâmico, né? A utilização de vasoconstritores é melhor do que a gente infundir mais volume nesse paciente que pode estar naquela nossa curva de Frank-Starling que ele não aguenta, né, uma pré-carga. A gente precisa estar monitorizando esse paciente de maneira eficaz, a gente precisa estar ciente que ele pode ser um paciente que necessita de um centro de tratamento intensivo, né, porque ele precisa ser observado, né, esse choque precisa ser tratado, ele precisa ser invadido, né, com uma PAI, muitas vezes com um acesso venoso profundo, tá? Até às vezes monitorização de débito urinário, tá bom? E esse paciente, ele é um paciente que se torna grave, né? Ele vai ter uma hemólise, ele vai apresentar uma anemia franca com insuficiência renal, um paciente muito grave. E daí a gente tem o tratamento também que a gente tem que instaurar da hiponatremia. A gente tem que medir o sódio sérico desse paciente, né? E o tratamento da hiponatremia, ele é dividido, né? Geralmente num valor de 120. Um sódio abaixo de 120, ele ele denota, né, um paciente com distúrbios do sistema nervoso central. Geralmente ele está confuso, né? Ou ele está bem rebaixado, né? O paciente começa a apresentar náuseas, vômitos, e abaixo de 120 e essas alterações do sistema nervoso central fazem com que a gente, além, né, de restringir o líquido desse paciente, da gente fazer o suporte hemodinâmico, da gente fazer uma furosemida oral, lembrando que os tiazídicos são contraindicados, né, nesses casos, a furosemida é utilizada. A gente também tem que fazer o suporte dele com cloreto de sódio a 3%, que é a salina hipertônica, né, a 3%. Lembrando que a salina hipertônica a 3%, ela apresenta 513 mEq por litro, tá? É a osmolaridade dela. Então, existem também protocolos, né? A gente não pode também infundir salina hipertônica em qualquer velocidade e corrigir o sódio para 135 de uma maneira abrupta, né? Porque a gente tem risco de fazer uma mielinólise contínua, porque a gente sabe que os neurônios eles vão se acostumar, né, com aquele estado em que o sangue, né, ficou hipoosmolar, e quando a gente coloca, né, a gente oferta esse paciente abruptamente muito muito soluto, que é o cloreto de sódio, esses neurônios vão desidratar, tá? E provocar mielinose contínua. A correção, então, é de 100 ml por hora, né? Até 0,5 ml por quilo-hora, tá bom? Isso se a gente utilizar a unidade ml, mas também a gente pode utilizar uma reposição de 0,6 a 1 mEq por hora, tá? O aumento desse sódio ele tem que ser de 3 mEq em 3 horas, né? 3 mEq por litro em 3 horas, ou 1 mEq litro hora, né? Já em 24 horas, esse aumento do sódio tem que ser de 8 a 10 mEq, tá? Existe uma regra que eu vou passar aqui para facilitar, né,
a reposição em ml de cloreto de sódio a 3%, né? E é feita da seguinte forma. Como eu disse, nas 3 primeiras horas, né, só pode haver um aumento de 3 mEq por litro, né? E quanto é isso em ml? A gente vai fazer esse cálculo aqui. A gente pega a água corporal, que é 0,6 vezes o peso, a variação de sódio, que vai ser 3 nessas 3 horas, e se a gente dividir por 0,51 e esse 0,51 ele é só para salina hipertônica 3%, a gente vai ter, né, a quantidade em ml que a gente tem que ofertar para esse paciente de NaCl a 3%, né? Durante ali um dia, a gente vai fazer a conta de 0,6 vezes o peso e a gente vai multiplicar por 12 ou por 10, né, como eu disse, que é a variação que a gente tem que ter ali durante as 24 horas. Então, 0,6 vezes o peso vezes 10 ou vezes 12, dividido por 0,51, tá? É o que a gente vai fazer de volume no restante das 21 horas, tá bom? O outro expoente, né, é quando a gente está com sódio acima de 120. Esse paciente geralmente ele não está com alterações do sistema nervoso central. Então, é como eu já tinha dito, a gente vai fazer uma restrição hídrica nele de 800 a 1000 ml por dia, né? E fazer a furosemida oral, lembrando que os tiazídicos são contraindicados nesses casos, tá bom? E quais são as recomendações, então, que a gente tem, né? O que o anestesista ele tem que estar atento ali, que ele pode até conversar com o cirurgião, né? Para que evite essa síndrome da ressecção transuretral, né? Ele precisa, a equipe precisa estar ciente da duração aproximada de 1 hora, como eu disse, o paciente ele está sujeito à hipotermia e também tem toda aquela absorção que eu tinha dito de 10 a 30 ml, né, por minuto de água, de líquido, né, que pode ser absorvido. Então, essa cirurgia é um procedimento que precisa ser um pouco mais rápido, né? Deve ser utilizado uma solução fisiológica e o eletrocautério bipolar. A altura inicial do líquido de irrigação ela tem que estar a 30 centímetros do paciente, acima, né? E no final do procedimento até 15. Então, diminuir com o tempo, né, de cirurgia, diminuir a altura do líquido de irrigação. E alturas acima de 60 centímetros estão relacionadas a maior chance de síndrome da ressecção transuretral de próstata, que é a intoxicação hídrica. E como eu já tinha dito do tratamento, né, preferir os vasopressores em vez de cristalóides, porque esse paciente ele já está com sobrecarga volêmica, tá bom? As complicações feitas pelo cirurgião são aquelas que eu tinha dito, tá? Uma perfuração extraperitoneal e intraperitoneal. Geralmente, a perfuração extraperitoneal, a dor do paciente, né, vai ser uma dor na parte inguinal, uma dor ali periumbilical, ou às vezes até supraumbilical, tá? E o que acontece com esse paciente é que existe uma diminuição do retorno da solução de irrigação. Então, a solução de irrigação ela diminui muito, então é utilizado mais solução de irrigação, tá? E já na perfuração intraperitoneal, tá? Ocorre uma dor mais difusa desse paciente. Ele apresenta náusea, ele apresenta vômito, ele fica pálido, tá? É uma dor que pode ser referida até no ombro desse paciente. E o tratamento, né, no caso dessa perfuração intraperitoneal, é a cistostomia suprapúbica. Sobre o uso de antifibrinolíticos, né? O que acontece quando a gente tem
faz essa cirurgia, né, essa ressecção, mexe nessa próstata, né? Será que usa o Transamin? Não usa? E a resposta é que usa, né? A gente precisa de um antifibrinolítico nesse procedimento, porque durante a manipulação ocorre a liberação de plasminogênio tecidual prostático, né? Isso aumenta o plasminogênio, aumentando a fibrinólise, né? Então, esse paciente está sujeito a sangramentos, né? Além disso, essa manipulação aumenta a tromboplastina tecidual, isso aumenta o risco de CIVD nesse paciente, que pode ficar hipotenso, né? É outro motivo dele ficar hipotenso, né? E chocado, além, óbvio, da síndrome da ressecção transuretral. Então, é um paciente com muito risco, né? Esse local de manipulação, ele envolve riscos a esse paciente, riscos até de bacteremia, tá? Então, a gente tem aí causas de hipotensão nessa ressecção transuretral, que além, né, de ser da síndrome, como eu disse, além da fibrinólise, né, do sangramento, da possível CIVD, né, da hiponatremia severa, a bacteremia, que eu já disse, a perfuração, né, que eu já disse também, e da embolia aérea, que é do posicionamento de Trendelenburg, essa sobrecarga circulatória, né, ela pode gerar num paciente já com danos cardíacos, um paciente idoso ou um coronariopata, ela pode facilitar o infarto agudo de miocárdio e gerar uma hipotensão. Então, a gente tem vários diagnósticos diferenciais para explicar um choque nesse paciente. Então, a gente tem sempre que estar de olho, né, nas repercussões hemodinâmicas, monitorizar esse paciente direitinho, e por isso a gente precisa conhecer bem, né, a anestesia para essa cirurgia, tá? Para quem aí então teve paciência, ficou até agora, né, eu encerro essa anestesia para ressecção transuretral de próstata e eu vou passar agora para RTU de bexiga. E por que que eu escolhi isso, né? A bexiga, né, é um órgão que sangra, então esse paciente também ele vai estar sujeito, né, à anemia. A gente tem que fazer um pré-anestésico legal nesse paciente, conhecendo, né, a hemoglobina dele. Será que a gente precisa transfundir às vezes? É um procedimento que sangra também, tá? Então, e tem outra coisa, essa já é um pouco mais abordada nas provas, né? Qual a técnica anestésica ideal? Existe, tá? Ela pode ser ou uma anestesia geral, e se a gente fizer anestesia geral, né, é ideal que a gente faça um bloqueador neuromuscular nesse paciente. Então, eu vou explicar daqui a pouco por quê, tá? E se a gente não faz anestesia geral, a gente vai fazer uma anestesia, né, um bloqueio do neuroeixo, a gente precisa, junto com essa raquianestesia, fazer um bloqueio regional, que é do nervo obturatório, tá? E tem um local específico para a gente fazer esse bloqueio periférico do nervo obturatório, que é nessa faixa do músculo pectíneo, tá? Esse bloqueio periférico, né, no membro inferior, ele precisa ser realizado, né, na parte próxima à virilha. Então, a gente tem que pegar a parte mais proximal do nervo obturatório, né, que é um nervo que inerva músculos que fazem a adução da perna, tá? Por quê? O que acontece? Nesse procedimento, né, de bexiga, o eletrocautério, ele ao atingir, né, a bexiga, né, enquanto o cirurgião está fazendo o procedimento, ele pode provocar, né, ele pode induzir, né, a contração de músculos que fazem a adução da coxa, mesmo com esse paciente sob raquianestesia. Isso devido à força, né, elétrica do eletrocautério, que vai facilitar a condução do potencial de ação, né, pela fibra nervosa, né, e isso vai promover a adução
da perna, né, durante esse procedimento. E essa adução da perna durante o procedimento, o paciente mexe mesmo a perna enquanto o cirurgião está ressecando, né, a bexiga, isso, essa movimentação, né, do paciente pode facilitar um, um, um acidente, né, uma perfuração dessa bexiga, tá bom? Então, o eletrocautério, né, ele vai estimular esse nervo obturatório que está bem perto da bexiga. Esse paciente vai mexer a perna, isso facilitar a perfuração, tá? Se a gente fizer uma anestesia com o bloqueador neuromuscular, né, que seja, né, que não seja uma succinilcolina, que tenha duração muito breve, né, e a gente tiver até se guiando pelo TOF, né, o Train of 4, e monitorizando esse bloqueio neuromuscular, né, de uma maneira eficaz, tá bom? Com um TOF ali até 3, tá bom? 3 ou 4, a gente vai evitar essa movimentação, porque o paciente com bloqueio neuromuscular, né, pode até haver o estímulo elétrico, mas a fenda, né, a placa motora, ela vai estar ocupada pelo bloqueador neuromuscular e a condução nervosa vai ser ineficaz, tá? Não vai ter acetilcolina ali para estimular o músculo, né? E com isso não vai ter o movimento do paciente, a adução, no caso, né? Que é o perigo, tá bom? Então aí nesse slide a gente tem ilustrado, né, o bloqueio periférico desse nervo obturatório, tá? Ele é realizado subpectíneo. A gente tem aí em verde, né, o anestésico local disseminado abaixo do músculo pectíneo, nessa parte aí escrito superolateral. Abaixo do músculo pectíneo, a gente tem um músculo obturador externo, e à direita, né, deles, nessa pontinha aí da tela, a gente tem o osso púbico, né? Lembrando mais uma vez que esse bloqueio é realizado ali bem perto da virilha, na prega que a gente tem do tendão ali dos músculos adutores, né? Que estão aí à esquerda da figura, nessa parte escrita inferomedial, né? A gente tem os adutores, em cima o adutor longo, abaixo dele o adutor breve e abaixo do breve a gente tem o adutor magno, lá embaixo, né, na sigla Alabama, adutor longo, adutor breve, adutor magno, Alabama, tá? E é isso, tá? Que eu queria falar para vocês. Essa RTU de bexiga, então, é bem importante, né, o anestesista fazer um pré-anestésico, conhecer qual o nível, né, de anemia ou não desse paciente que possivelmente vai sangrar, né? Será que a hipotensão desse paciente, um vasoconstritor, vai ser eficaz, né? Ou será que esse paciente está hipotenso porque ele está com uma baixa difusão de oxigênio, né, para as células devido a uma baixa de hemoglobina, né, necessitando de transfusão, tá? Então, essa é a contribuição, né, da RTU de bexiga. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aproveitado e aprendido nesse bate-papo que a gente teve. Essas então são as referências e meu muito obrigado.